Agora estaremos trazendo a palavra de Deus para com sua vida. Aqui no livro de Efésios, as cartas paulinas, aonde que o apóstolo Paulo escreveu ao povo de Éfeso, no capítulo 1, no versículo 11, que diz assim: Nele digo, em quem também somos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Segundo o conselho da sua vontade. A palavra de Deus nos mostra. Você que está aí na sua casa, eu chamo a atenção da sua pessoa. Eu estou aqui não poder pregar para a multidão, mas sim para você. Você que está precisando de ouvir a palavra de Deus. Essa palavra onde que o apóstolo Paulo escreveu aos Éfesos, no capítulo 1, versículo 11, o propósito de Deus, o propósito que o apóstolo Paulo estava falando sobre respeito de Jesus Cristo, o propósito que Deus enviou a este mundo, para que todos viessem aceitar o propósito de Deus em vossas vidas. Quando você passa a acreditar e depositar sua confiança e aceitar o propósito de Deus em vossas vidas, que é Jesus Cristo, o propósito de Deus, aonde que o apóstolo Paulo estava referindo sobre aquele povo de Éfeso, que nós devemos conhecer o propósito de Deus em nossas vidas, porque o único que pode nos conceder um propósito bom, maravilhoso, um propósito onde que o homem necessita, é Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo de Deus, nos trazendo à tona a sua palavra, o qual que nós devemos aceitar o conselho, o conselho da vontade de Deus em nossas vidas. A Bíblia nos fala, quando nós passamos a acreditar na sua palavra, aleluia, Deus age em nossas vidas. Deus faz que pode nos acontecer, se realizar o seu propósito. É quando nós acreditamos, depositamos nossa confiança em Jesus, que é o propósito de Deus para com toda a humanidade, para a sua imagem, a sua semelhança de Deus, que é nós. Jesus é o propósito de Deus, predestinado a morrer, e Ele morreu. E a palavra de Deus nos diz que o que Ele foi predestinado para passar aqui nesse mundo foi para que toda a humanidade viesse a alcançar as promessas de Deus em nossas vidas.
que Jesus foi predestinado a morrer e passar tudo que ele passou aqui nesse mundo, para que toda a raça humana viesse se salvar, se libertar da escravidão, porque a Bíblia nos fala que a escravidão da humanidade veio através de que é Adão, que ele pecou, que ele fez coisas que não podia fazer, ele acabou praticando os seus delitos, o seu pecado em vossas vidas, e através dele veio a condenação, veio a destruição da vida do ser humano, mas através de que foi predestinado a morrer, e ele morreu e foi sofrido, e a palavra de Deus nos fala, quando ele foi sendo condenado à morte de cruz, a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que o soldado lançou uma lança sobre a sua costela, e a palavra de Deus nos diz, quando ele foi ferido com aquela lança, saiu água, saiu sangue, para você ver, quando o ser humano é tirado, esfaqueado sobre ele, dá um tiro sobre ele, vai sair só sangue. Mas a Bíblia nos fala, quando ele sofreu, recebeu aquela lança sobre o seu corpo, saiu sangue, ao mesmo tempo água. O que significa essa palavra? Sangue é para nos purificar nossos pecados. Jesus mesmo fez o seu altar, e derramou seu sangue carmesim, seu sangue puro, seu sangue real. E a água é a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz que o sangue está para nos purificar os nossos pecados, para nos tirar da condenação, da maldição. E aquele que aceita o propósito que foi predestinado a morrer, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus nos diz, quando a pessoa aceita Jesus e desce sobre as águas, a palavra nos diz que a pessoa morre junto com Jesus e foi crucificado junto com Jesus, quando ele é batizado nas águas. E a palavra de Deus diz, a água é a palavra de Deus. Jesus, quando estava aqui neste mundo, ele chegou no lugar alto e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele é a palavra viva de Deus. Jesus é a palavra viva de Deus. E é por essa razão que eu disse essa palavra: quem tem sede, venha a mim e beba. Eu faço o convite com você. Eu faço o apelo com a sua vida, para que você possa entregar sua vida a Jesus Cristo, para que você possa alcançar o propósito de Deus, que é Jesus Cristo, para nos conceder e nos alcançar a nossa salvação. Aceita Jesus. Faz um compromisso com o Senhor Jesus. Foge da realidade deste mundo. Escapa-te da tua alma. Escapa-te da tua vida. Porque Jesus pode voltar para você hoje. Jesus pode voltar para você hoje.
Se você não entregar sua vida a Jesus, quantas pessoas que eu tenho fazido apelo para que a pessoa venha entregar sua vida a Jesus e morre sem ter Jesus na tua vida. A palavra de Deus nos diz: aquela pessoa que morre sem ter Jesus na tua vida, ele vai para um lugar por nome de Hades, que é o próprio inferno, o sofrimento, até no grande dia do Senhor. Mas quando Jesus vir, ele vai sair desse lugar, que é Hades, o sofrimento, vai ser lançado. Satanás, os ímpios. Quem é os ímpios? É aquele que não tem Jesus na tua vida. E o inferno, até o inferno não vai escapar, será lançado tudo no lago de fogo. Misericórdia. Imagina, gente. Imagina só. Às vezes o ser humano fala que nós estamos passando por um tempo tão difícil, um tempo tão caótico, nem imagina do que está por vir, que nesse dia será mais pior do que dessa época. Entregue sua vida a Jesus Cristo, faz um compromisso com Ele, faz uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus, para que você possa alcançar a sua salvação. Aceita o propósito de Deus. Jesus se predestinou para morrer e nos conceder a nossa salvação, a vida eterna, o descanso eterno em nossas vidas. E se você não morrer sem ter Jesus na tua vida, você morrer sem ter Jesus na tua vida, você vai enfrentar a ira de Deus, a condenação eterna em vossas vidas. Se eu falar para você hoje, para onde que você quer ir? Para o céu ou para o inferno? Você vai dizer: eu quero ir para o céu. O inferno é sofrimento. Ou então entregue sua vida a Jesus Cristo. Faz um compromisso com o Senhor Jesus, para que você possa alcançar a sua salvação, que você venha alcançar a graça não merecível, aonde que um homem não era digno da graça de Deus, mas Deus, olhando do seu trono, não viu sequer um justo, mas Ele, com a sua benignidade, o seu amor, a tua compaixão, Deus enviou seu Filho Jesus para Ele sofrer do qual que Ele sofreu aqui nesse mundo, para nos dar vida com abundância. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, Jesus diz com a sua palavra, dizendo: o ladrão não vem somente para roubar e matar e destruir. Quando Jesus refere o ladrão, ele já está falando do próprio Satanás. Aí traz uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto ao nosso coração. Mas eu vim poder dar vida, e vida com abundância. Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por nós, para que nós podemos alcançar a nossa salvação, para que nós podemos alcançar a vida eterna. Porque a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que tem um acusador que vive nos acusando dia e noite, ele não cansa, que é o próprio Satanás. Ele não quer que nós não venhamos alcançar a nossa salvação. Ele não quer que nós não venhamos alcançar a vida eterna.
nós não vamos receber as bênçãos de Deus em nossas vidas, mas Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por nós, para que nós podemos alcançar a nossa salvação. Eu faço apelo de novo para a sua vida. Não deixe que o inimigo da vossa alma venha triunfar a sua vida, não, mas adquire a sua salvação, que você possa dar testemunha do qual que Ele fez, continua fazendo a tua vida, do qual que Ele é e continua sendo em vossas vidas, porque Ele se predestinou para que nós podemos alcançar a nossa salvação. Eu desço essa palavra ao seu coração nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, não é por mundo que vem falar, que o Espírito Santo do Senhor vem falar fortemente ao seu coração. Ó meu Deus, eu coloco a vida deles, essas pessoas que não entregou sua vida a Jesus, eu coloco a vida deles nas mãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus.